pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. Estamos no primeiro episódio de 2024, começar o ano com o pé direito. Estou aqui com um convidado de honra, estreando 2024, Gabriel. Show de bola. Tudo bem, pessoal? Inovador. Um prazer. Gabi, gente, Gabriel, ele é sócio-diretor da Ilumac e é o sucessor, é isso? Correto. Podemos dizer que somos aí a segunda geração, né? O meu pai fundou a empresa 25 anos atrás e já faz 12 anos que eu trabalho lá junto da minha irmã, a Giovana, então a gente já não é só um herdeiro, né? A gente está atuando como sucessor do negócio. Levando a marca de verdade, né? Isso. E trazendo toda essa energia jovem para a marca. Porque a Ilumac eu vejo muito isso. É uma empresa que tem uma autoridade, tem um know-how. Sim. E hoje ela tá com um feeling, um sentimento, Uma voracidade, uma energia. Muito jovem, muito legal. Gabi, você sabe que a gente vai conversar hoje, né? Sei. Vambora. Primeiro episódio de 2024. Legal. Galera começa o ano no vou emagrecer, é o ano da academia, é o ano da dieta, é o ano de guardar dinheiro. E a gente veio no Prevcast, os episódios de dezembro já foi trazendo essa pegada de organização, de rever metas. Por mais que não seja o foco do Prevcast, a gente entende que, o empreendedor ele precisa ter esse feeling, né? Ele precisa organizar. E aí o primeiro episódio é justamente isso. Primeiro episódio do ano. Fiquei sabendo que quem planeja as metas financeiras, as metas tudo que vai acontecer da Ilumac é você. Se a Ilumac está tendo sucesso, quer dizer que você vem fazendo um ótimo trabalho. Se você está fazendo um ótimo trabalho, nada mais justo do que você compartilhar com a gente. Correto, podemos compartilhar um pouco, também com todo o nosso conhecimento. Eu vou trazer um pouco da expertise nossa, o trabalho que nós fazemos, né? Os principais pontos, o que é o diferencial de uma gestão focada em planejamento de um negócio, ainda mais numa indústria, né? Trabalhamos aqui no mercado brasileiro competitivo, então a gente vai trazer um pouquinho, fazer um overview do âmbito pessoal e profissional, que eu acho que esse que é um ponto legal aí para poder compartilhar com vocês. Perfeito. Gabi, começando o ano, vamos pensar primeiro no âmbito pessoal. Tá. Galera que assiste Prevcast, engenheiros, arquitetos, faixa etária ali 25, 35 anos, nossa idade. Uhum. Alguns que já são empreendedores, outros que ainda não se viram como empreendedores, estão como autônomo. Uhum. Se eu pego esse CPF, a pessoa está pensando em planejar 2024 dela. Por onde ela começa? O que você aconselha, assim, essencial? Primeiro para a vida pessoal. Tá. Pensando no âmbito da vida pessoal, eu acho que a primeira pessoa tem que saber o que ela quer da vida dela, né? Você tem que saber quais são os seus sonhos, seus objetivos, o que faz você se sentir realizado. E a partir disso aí você pode começar a definir metas anuais e metas mensais, talvez semestrais. Então vamos supor, eu quero esse ano mudar o meu corpo, perder, 15, 20 quilos. Não vai ser em um mês que você vai conseguir, né, corrigir o trabalho de anos negligenciando questão de alimentação e o treinamento. Então você vai mudar a sua filosofia de alimentação, de treinamento e vai começar a pôr isso aí em pauta. Para você poder planejar isso daí, você tem que ter um pouco de conhecimento sobre o assunto. Não dá para você querer fazer algo sem ter uma base ali. Então é importante você ter primeiro, assim, o que eu realmente quero? O que realmente muda para mim e faz eu me realizar esse ano? Definir essas metas e trabalhar em função disso, colocando, é claro, prazo, definindo quem vai participar disso ou não, se é só você, se cabe mais alguém, se vai ter algum tipo de valor investido, se você vai ter que se organizar financeiramente. Esse é um ponto muito importante. Muitas ações de crescimento e realizações pessoais mesmo. Se eu não quero, trocar de carro, cara, você tem que prover um recurso, você tem que ver essa parte financeira. O Brasil hoje eu vejo que a parte de educação financeira, ela é muito escassa, ela é muito falha, então buscar informações, ser uma pessoa que tem uma bagagem ali, para você poder alcançar seus objetivos aí. Quando você fala que a pessoa tem que saber o que ela quer da vida, a gente pode entender que o principal nesse cenário é o autoconhecimento? Autoconhecimento. Você tem que saber o que você quer para sua vida, você tem que se encontrar, saber quem você é pessoalmente. Esse ano eu queria achar uma pessoa para poder fazer parte da minha vida, eu queria começar um projeto de ter o meu negócio próprio, eu queria abrir uma outra vertente no meu negócio, queria expandir as minhas operações na minha empresa, queria comprar minha casa própria, queria trocar meu carro, queria fazer a viagem dos meus sonhos, como a minha esposa, todo ano ela fala, quero fazer a viagem para tal lugar, então é sempre uma luta, todo ano ela quer viajar e todo ano calma, vamos ver, vamos negociar. Então... Giovana, acho que você vai ter que participar para você contar daí o outro lado. Uma por ano, né?
Mas aí tem que ver a parte financeira, ver se Viu? vai dar certo, conciliar isso daí com férias, com negócio, com a empresa, com rotina. Pô, esse ano eu tô finalizando a minha pós-graduação, então tem TCC, tem um monte de coisa, então é muita coisa acontecendo, né? E tá, vamos lá, pessoal do CPF. Beleza, autoconhecimento, já sei o que eu quero. E aí agora eu vou começar a planejar minhas metas do ano. Isso. Tem algum número que você acha ideal, assim? Olha, eu pessoalmente, em 2019, tá, 4 anos atrás, eu tinha ali 23 para 24 anos. Foi quando eu comecei a namorar com a Giovana ali, a gente estava num processo quase que ficando noivo. Foi quando eu comecei a mudar um pouco a dinâmica da minha vida. Então, assim, eu até os meus 20, 21 anos, eu não tinha muito o hábito de colocar metas todo ano para mim. E aí, nessa faixa ali, de idade mais ou menos, nos 22 até os 24 anos, eu comecei a colocar pequenas metas. Pô, eu era um cara que eu não tinha o hábito de leitura. E hoje, cara, leitura e conhecimento é algo, cara, fundamental para você como ser humano. E aí eu falei assim, não, esse ano eu vou ler pelo menos um livro por mês. E coloquei para mim pessoalmente isso daí como meta. E aí fui ali mês a mês conseguindo até ultrapassar essa meta. E assim, o primeiro mês é difícil, aí você pega um livro mais fácil, sei lá, com 100, 150 páginas, de um assunto que te apetece. Então eu peguei muita vertente de assuntos de investimento, parte de educação financeira, porque ninguém me ensinou isso. Na escola a gente não aprende sobre questão de dinheiro, como gerir. Então eu fui buscar esse conhecimento, porque indiretamente, além de ter mais bagagem, eu ia conseguir aplicar isso aí nos meus sonhos, porque com o dinheiro você consegue comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem e por aí vai. E aí eu comecei a definir essa meta, essa daí foi um exemplo, mudar a minha composição corporal ali, perder uns quilinhos, ganhar um pouquinho de massa muscular, foi outro projeto, vender um apartamento, por exemplo, foi um plano que eu coloquei alguns anos atrás, e a gente conseguiu fazer, trocar de carro e por aí vai. Então é legal você pôr, sei lá, 2 ou 3 metas, né? Se você não tem esse hábito, sabe, se você não faz nada hoje, começa com, sei lá, 1, 2 metas, e aí você vai, pô, conseguir realizar, cara, legal, já é uma vitória. Pô, você tem, sei lá, 30, 40, 50 anos de vida pela frente ainda. Não queira de um ano para o outro fazer uma revolução, Começa com 1, 2 e aí você vai aumentando. Eu gosto de levar para a ideia de pegar 3 áreas da vida. Sim. E você coloca ali suas metas. Tipo, saúde, pessoal, financeira, profissional. Isso. Acho que é uma tríade muito legal, né? É o seu eu com bem-estar, como saúde, como ser humano, a partir de educação financeira, de você gerir bem o dinheiro, que é uma coisa que faz parte da sociedade como ser humano, e o âmbito profissional, que é a sua carreira, quem você é, quem você quer ser, como que você vai se realizar e o seu impacto na sociedade, né? Sim. Isso que é muito legal. Ô Gabi, essa ideia de dividir nessas 3 áreas as metas é muito o que eu utilizo. Então eu gosto muito de levar isso também para minhas metas, né, quando eu faço planejamento. Mas, vamos pensar a galera que tá ouvindo. Falou, entendi. Então eu tenho que ter uma meta financeira, uma meta de saúde, uma meta profissional. Vamos pegar cada uma e destrinchar. A financeira, o que exatamente é ter uma meta financeira? É só eu, tipo, quero guardar 5 mil reais. Antes de você definir sua meta financeira, eu pondero que você precisa primeiro entender qual é a sua situação financeira, né? E com base na situação, você pode definir o que eu quero. Você não pode querer, sei lá, começar a investir o seu patrimônio se você tem algum tipo de dívida, algum tipo de conta pendente. Então, assim, primeira coisa, para você poder resolver um problema, você tem que se enxergar, analisar ele, visualizar ele de forma completa, e aí você consegue tomar uma ação. Então, assim, primeira coisa, faz uma listinha, cita todas as despesas que você tem, as receitas que você tem, quais delas são fixas, quais delas são variáveis, e aí você consegue fazer ali um overview, né, uma visão geral, e definir, pô, eu estou numa situação boa ou ruim, ou podia ser melhor, e aí com base nessa situação, pô, então se eu, sei lá, você ganha 4, 5 mil reais e você gasta os 4, 5 mil reais. Pô, será que não tem nenhum tipo de despesa que você pode deixar que é menos relevante, e aí você começar a pegar esse dinheirinho e poupar ele, começar, sei lá, fazer um consórcio, investir em algum tipo de produto. Então, assim, primeira coisa, faz um diagnóstico. Seja sincero com você mesmo, pega um caderninho, uma folha, escreve todas as despesas, pega o extrato do cartão de crédito, né? Toma aquele susto, lista tudo, e aí depois você consegue definir, pô, então se eu estou desse jeito, o meu sonho é isso, eu quero juntar um patrimônio nesse ano de tantos sei lá, tantos mil como capital. E aí você começa a trabalhar em cima disso, mas tentar definir uma meta sem saber a sua situação real é dar um tiro no escuro. Olhei meu diagnóstico, vi que estou gastando mais do que posso e estou, inclusive, devendo. Certo. Daí?
Primeira coisa, você tem que analisar se todas as despesas que você tem realmente são relevantes. Você pode ter muitas despesas que não são fundamentais para você no seu dia a dia, entendeu? Então E aí aí corta você tem que gasto. começar a cortar gasto. Se você realmente tem um objetivo maior, que vale a pena você abrir mão de um lazer, de um McDonald's no final de semana, você vai no McDonald's ali, você gasta pelo menos uns 50, 100 reais. Não tem como. E isso aí, se for toda semana, no final do mês, fecha um valorzinho que você poderia investir e criar um fundo de aposentadoria para você mesmo, privado ali. Então, assim, faz uma lista, vê o que não é essencial e, assim, você vai ter que abrir mão um pouquinho de algumas coisas para satisfação própria no hoje, para ter um objetivo maior, uma realização sua no futuro, tá? Mas e o merecimento? Trabalhei o dia inteiro, mereço. Então, aí é uma questão pessoal, você tem que trabalhar isso daí. Você tem que ver, né, o que pesa mais para você. Se você tem um propósito de algo maior e racionalmente ali naquele momento você raciocina, assim, puta, isso para mim seria foda, eu me realizaria com esse objetivo, vamos fazer. E aí você tem que todo dia validar, lembrar do seu porquê. Entendeu? Então, assim, pô, sei lá, esse ano eu quero fazer uma viagem que é o sonho da minha vida com a minha esposa ou com os meus filhos. Então, pô, marca isso. O pessoal fala, né? Imprime uma foto, cola na cabeceira da sua cama, coloca na tela do seu celular, que aí todo dia você vai lembrar e você vai saber o porquê que você tá deixando de comer um chocolate, o porquê que você tá deixando de ir no McDonald's, ou tá, sei lá, abrindo mão de um gasto, de uma festinha, de ir num barzinho, entendeu? Você tem que lembrar do seu porquê todo dia. Porque uma coisa é você estar motivado naquele momento, no começo do ano. Outra coisa é você ser disciplinado para ao longo do ano, de 365 dias, você trabalhar isso de uma forma adequada. E assim, galera, se você nunca teve uma condição de ser uma pessoa disciplinada, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir. Mas é importante, racionalmente falando, você ter o seu porquê, ter o seu propósito e você trabalhar em função disso. Eu acredito que essa questão do teu porquê, teu propósito, tem até a foto mesmo, eu adoro, no meu computador tem a foto, o nome é Meu Futuro, bem isso. Mas você ter isso faz com que você consiga manter, porque assim, a gente vai desviar. Sim. Às vezes você tá andando, eu falo muito que é igual a bússola. A bússola, se você chacoalha muito, ela se perde. Fica louca. Ela fica... É. Aí você tem que esperar um tempo pra ela ir voltando. Adequar. Acontece muito isso com a gente. Sim. Então, principalmente quando fica numa rotina muito excessiva, você dá aquele momento de exaustão, se perde, e aí você vai voltando pro prumo. Então, ter esse porquê muito claro, essas fotos, que parece bobeira, né? Tipo, vou ter uma foto. Sim, porque isso vai fazer você voltar pra esse porquê, né? Pra você lembrar e se manter no caminho. Uma outra coisa que eu pondero que é fundamental, e isso aí eu faço muito, às vezes a gente até se coloca numa situação meio ruim, mas é falar, verbaliza para as pessoas, pô, sei lá, para sua namorada, para o seu marido, para sua família, para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham com você. Galera, a gente vai fazer isso, porque aí você, pô, assumiu um compromisso social. Então, aqui dentro, você vai ter uma cobrança. Porque se você não fala, se você não se expõe, cara, você pode, sei lá, fingir, se enganar, falar que não vai dar certo, mas não, pô, ali você deu a sua palavra. E aí você tem ali mais um fator, né, pra te induzir a conseguir ter disciplina, trilhar. Isso é algo muito legal, né? Você já coloca o seu eu pra jogar contra você ao longo desses dias aí. Então, quando a gente fala de financeiro, eu preciso ver onde eu tô, fazer um diagnóstico. Exato. E a partir disso, vai começar a cortar gasto, pagar as dívidas que tem, pra então pensar ali numa meta maior. E o mais importante, controle emocional, atuando sempre de forma racional. O dinheiro, ele é algo muito importante. Ele não aceita desaforo, como eu digo. Então você não pode atuar de forma com soberba, né? Então você tem que saber lidar bem com ele, agir de forma racional, ponderar o que é realmente importante para você, quais são seus sonhos e gerir bem ele. O que é soberba? Seria o ato de você ser ganancioso, podemos pôr aí que seria como se fosse ganancioso. Qual a diferença de ganância e ambição? Isso. Eu pondero que a ambição, todo mundo precisa ter, tá? Precisa ter um pouquinho de ambição, de querer conquistar as coisas, ter suas próprias realizações. Mas você também tem que ter os seus valores, saber até que ponto você vai atuar ali e agir.
quando você quebra os valores, quando você ultrapassa alguns ideais pessoais, até mesmo sociais, é aí que a ganância entra. Então, assim, então você vai além do que é alguns princípios, né, de respeito e tal, e aí entra a ganância. E talvez seja a ambição em excesso, né? Podemos pôr assim. A gente pode ver que ambição, tanto ambição quanto ganância, é o desejo por sempre querer mais, talvez o Isso. inconformismo. E aí a ganância é quando eu respeito os limites, os valores, e a ambição... Aliás, Ao contrário, a né? ambição é quando eu Isso. respeito limites e valores, e ganância é quando eu chuto Você o balde e chuta o esqueço. balde, vai embora e Fechou. vai no limite do limite. E saúde? Meta de saúde. Metas de saúde. Por que é importante eu ter uma meta de saúde? Cara, eu não diria a meta de saúde, mas eu diria só de você ter a percepção e se preocupar com a saúde. Afinal, nós somos seres humanos, a gente tem um corpo. Eu sou engenheiro, então eu enxergo tudo como se fosse uma máquina. Entendo que cada pecinha ali tem a sua função, funciona de uma forma muito adequada. E o nosso trabalho, a nossa disposição, o nosso eu, até uma questão sentimental nossa, depende dessa máquina. Então a saúde, ela está diretamente relacionada a isso. Se você não está bem consigo mesmo, bem nutrido, bem hidratado, bem descansado, se você está doente, cara, você não consegue fazer nada. Você não consegue nem dormir direito. Tem gente que tem insônia porque está com algum tipo de doença. Então a saúde ela é primordial para você primeiro sobreviver, você tá bem consigo mesmo, e aí você ter condição de raciocinar, de interagir, de fazer algo, de sair da cama. E você ter ali um olhar, né, um pouco mais carinhoso com saúde, ele te proporciona realizar suas metas. Então, pô, se você tá bem fisicamente, ali com a sua saúde bem legal, você consegue trabalhar pra caramba. Você consegue trabalhar 8, 10, 12, 14, 24 horas direto, trabalhar sem descansar, viajar. Agora, se você já tem uma imunidade, uma saúde não muito legal, você não vai conseguir talvez chegar a certos limites ali de performance no trabalho, ou até mesmo no âmbito racional, de você ter ideias criativas, de você conseguir lidar com situações no dia a dia de problemas, com cobrança, com desafios pessoais. Então, assim, eu acho que a saúde ela é primordial para você, primeiro, estar bem consigo mesmo, e você poder trabalhar como um ser humano, como pessoa bem na sociedade, família também, né, com filhos e esposa, e também no âmbito profissional. Então, saúde é fundamental. E isso aí vem através de nutrição, descanso e atividade física. É o tripé, né? É o tripé, os três. Tem que se Sono, alimentar alimentação. bem, se hidratar, tem que descansar bem, dormir de uma forma adequada, legal, e atividade física. O nosso corpo foi feito para isso. Então, você negligenciar algo que ele foi, né, desenvolvido para essa finalidade é muito cruel. E hoje, pela comodidade, né, pelas facilidades, pô, tá aqui, tá com o celular, cara, você fica o dia inteiro sentado, pô, é muito cômodo, né, você negligenciar isso. E é algo muito cruel, porque às vezes as pessoas passam anos sem ter esse despertar. E o despertar, ele é muito importante, porque aí você começa a ter pequenos hábitos no dia a dia que fazem o jogo virar. Quando a gente fala de saúde, Gabi, eu acho que é muito importante, você até comentou sobre, mas é importante a gente frisar que não adianta eu ter meta financeira, profissional, whatever o que for, se minha saúde não estiver em dia, né? Exatamente. Porque é ela quem vai fazer com que as coisas aconteçam. Quando a gente tá doente, a gente não consegue nem assistir um filme direito. Você não consegue nem se concentrar. Você entende que é algo legal, relaxante, prazeroso. Então, primeira coisa, saúde. E aí você tem que ver se você tá bem, fazer um check-up no comecinho do ano. Eu costumo fazer o meu. E aí você vai trabalhando. Então, o primeiro foco é isso. E a partir disso vem as outras metas, como questão familiar, pessoal, âmbito profissional e por aí vai. E aí, quando a gente vem para metas profissionais? Aí vai no âmbito da carreira. Aí a gente vai ter talvez dois caminhos aí, né? A pessoa que trabalha, né, que tem uma carreira, que trabalha ali em um regime, em uma empresa, em algum tipo de negócio, ou o cara que tem o seu próprio negócio. E aí cada um vai ter um caminho ali diferente, uns vão ter que se reportar, vão receber algumas demandas, outros vão ter que criar as demandas, ter as ideias. E ser empreendedor é foda porque você não tem ninguém falando o que você tem que fazer, né? Você ser um empreendedor é foda porque você tem que definir o que você vai fazer. Você é o cara que fala. E se você não tem ideia, se você não tá bem, acabou, não tem o que fazer. Então é um jogo bem importante, você tá bem consigo mesmo para poder
definir bem isso daí e conseguir entregar resultado, que é o que importa. Vamos então para a última e dividir entre carreira e empreendedorismo? Pode São ser. duas coisas que estão interligadas, logicamente, Sim. mas vamos pensar a carreira como a pessoa que está intraempreendendo. Isso, vamos pensar em intraempreender e empreender. Intraempreender, dentro de uma empresa, Na verdade, o intra, ele é o empreender no eu como pessoa. Então vamos supor, você é CLT, você trabalha. Beleza, você trabalha para uma empresa, mas você empreende no seu eu como você. Você entende? Você trabalha a sua imagem como profissional lá dentro. Então você tem que saber também vender o seu peixe, vender o seu trabalho. Você é o responsável por mostrar o seu trabalho para o seu chefe. Entendeu? Então você tem que monitorar o seu trabalho, saber os seus indicadores, apresentar melhorias, demonstrar o valor que você entrega na empresa para ele poder reconhecer. Eu passo muito essa visão para o pessoal, porque vamos dar um exemplo lá. Você tem uma empresa, vamos supor, com 200 funcionários, tá? E aí o chefe ali, o pessoal que está na gestão, eles têm 200 funcionários para poder lidar todo dia. E o trabalho deles não é cuidar dos funcionários, é cuidar da empresa, e as pessoas fazem parte disso. Então não tem como os gestores estarem olhando diariamente para como cada um está trabalhando. Então, assim, às vezes o funcionário ele fica esperando um reconhecimento da gestão que pode não vir. Se ele for mostrar o trabalho dele, falar assim, pô, eu tive esse resultado, tal, ele demonstrar o trabalho dele, é muito mais fácil ter esse reconhecimento, entende? Então eu vejo que assim, é muito legal, né, você esperar um reconhecimento, mas aí você fica refém da disponibilidade da direção, que tem outras centenas de funcionários. Então eu vejo que o papel da pessoa que trabalha em alguma empresa ou negócio é mostrar o valor dela, é mostrar o serviço dela, os resultados que ela entrega para ter o reconhecimento. Você acredita que o valor é a pessoa que se coloca ou a empresa coloca valor numa pessoa? Talvez a empresa coloque preço. Ela define um preço pelo valor que você entrega. E aí o preço ele pode estar diretamente relacionado com a percepção de valor. Então, assim, será que o valor que você entrega como funcionário, realmente a empresa reconhece isso? E aí esse reconhecimento, ele pode estar vinculado com intermediários? Então, vamos supor, tem o pessoal ali do chão de fábrica, tem o RH e tem a direção, certo? São 3 níveis aí, simploriamente falando. Se o setor de RH tem algum tipo de problema com alguns grupos de funcionários, e eles estão se dedicando, estão entregando, trabalhando, e eles não transmitem essa percepção de valor para a direção, eles não vão saber, você entende? Então assim, estou considerando aqui um cenário talvez catastrófico, mas pode acontecer. Então, uma coisa, o que a empresa paga para o funcionário, realmente, é um preço, é um valor em dinheiro, que é dado a uma percepção de valor. Cabe à empresa, né, sempre tentar perceber esse valor do funcionário, mas também é responsabilidade muito mais da pessoa que trabalha mostrar o seu valor. E se ele está percebendo que ele está entregando resultado e que talvez o gestor dele não está transmitindo isso, aí ele pode tentar tomar um caminho, né, fora do convencional, que é fugir do padrão da hierarquia e tentar chegar no diretor e mostrar isso daí. Qual que é a diferença de preço e valor que você citou nesses cenários? Preço está relacionado com o valor em dinheiro que você vincula a algo. E o valor é algo que talvez não possa ser medido. Intangível. Perfeito. Não sei a definição certa, tá? Mas na percepção eu creio que seja algo nessa linha. Nessa ideia que a gente tá, do intraempreendedor, que é a pessoa que está lá empreendendo dentro de outro CNPJ, ela tem que mostrar valor, então, para ela conseguir ser bem vista. Vamos pensar que ela está fazendo as metas dela, e a minha meta esse ano vai ser promovida, então eu preciso mostrar valor para o meu chefe, para o meu líder. Como essa pessoa pode mostrar valor? Primeiro, o que você é pago para ser feito, é para fazer. Você tem Primeira as pergunta. 5 perguntinhas aí? Eu já decorei todas elas. Então manda. Eu fiz as entrevistas. Então, assim, primeira coisa, você tem que pontuar, né? Você tem que saber exatamente o que o seu gestor, o que a pessoa que te contratou espera que você faça. Qual que é a sua função principal? E essa pergunta, ela já é destruidora por si só, porque às vezes as pessoas, elas trabalham no negócio, elas passam ali 7, 8 horas, 12 horas por dia, e às vezes elas não estão conseguindo entregar o que se espera que é o mínimo.
e eu vou dizer isso porque, né, já tive alguns casos, né, pô, a empresa tem 25 anos, a Elumac, então já tivemos casos como esse. A pessoa, ela é paga, vamos supor assim, para, sei lá, cumprir uma carga horária de 8 horas. E o pessoal chega mais tarde, vai embora mais cedo, né, faz corpo mole. Pô, você tem a função de verificar esses materiais. O cara não verifica. Entendeu? Então, assim, então as pessoas têm uma percepção um pouco distorcida. Acha que faz o que precisa ser feito, porque está no modo automático, mas não entrega realmente o que se espera, o que é necessário. Quando a gente fala de o que você é pago para fazer, né? Eu uso muito essa pergunta nas reuniões lá no escritório, justamente tem aí 5 perguntinhas, né? Mas aí quando a gente fala o que você é pago para fazer, é muito comum a galera inventar, né? Não inventar, mas não, porque é muito simples. Então, por exemplo, um vendedor é pago para fazer o quê? Vender. Só isso? Isso aí, resumidamente falando, mas não. Ele é pago para quê? É para prospectar, para gerir cliente, acompanhar as vendas, entender do produto, saber se relacionar com o cliente, fazer o acompanhamento da venda, fazer o pós-venda. Então, assim, aí você tem que ver, né, o procedimento de vendas de cada negócio e definir, pô, como que o processo dessa empresa opera. A pessoa faz todos os requisitos? Talvez sim, talvez não. Essa pergunta, para você que tem uma equipe ali, que é um líder ou um gestor, é legal porque se você fizer essa pergunta, você vai saber o que na cabeça da pessoa ela realmente vê como prioridade. Vamos supor, se você tem ali uma equipe de pessoas que trabalham com você, e você quer saber qual que é a percepção deles do trabalho que eles têm, né? O que eles veem como prioridade. Às vezes a pessoa ela pode ter, sei lá, 10, 15, 20 funções no dia a dia de pequenas rotinas operacionais. Você faz a pergunta. Talvez ela não consiga citar as 10, 15, mas ela vai citar algumas. Quais são as que ela vai citar? As que ela vê como prioridade e as que ela está fazendo. Então, vamos supor, se ela tem 10 rotinas principais e ela fala só 3, quer dizer que ela está fazendo 3. Entendeu? As outras 7, ela ou está colocando como, sei lá, ou ela nem lembra que ela tem que fazer, ou ela não dá tanta prioridade. Então é bom você pegar, é bom essa pergunta, né, numa entrevista, para você poder pegar desvios na percepção do colaborador. Se ele entende o que realmente ele tem que fazer, e você já começa a fazer alguns diagnósticos na gestão. Eu acho que até eu acredito até que pro colaborador, para ele ter essa noção, se ele tá entregando, se ele tá fazendo, isso. É justamente ele até perguntar, falar, cara, você me paga pra quê? O que você espera que eu entregue? Porque, tem lá 10 funções. Beleza, as 10 funções, eu acho que elas são subsidiárias a uma função principal, uma atividade-chave principal. Elas são atividades que, correlacionam. Você tem que fazer aquilo para que a atividade-chave funcione. Venda. Mas como que você vai vender? Você tem que fazer isso, contato, validação, ligação, e-mail marketing, isso você vai citando. Tá bom. E aí, beleza, essa pessoa ela precisa entender porque ela é paga, a partir disso ela vai conseguir mostrar valor fazendo o que ela paga para fazer. Exatamente. Mas o que seria o mostrar valor? Então vamos supor, você é pago exclusivamente para, sei lá, fazer a conferência de um material numa área de recebimento. Vamos por aí, você é pago para isso. Só que você não faz só isso. E, cara, sinceramente falando, a empresa vê as pessoas que são comprometidas acima da média. É muito visível, então, né? Um ponto que é muito legal é, pô, essa pessoa ela é paga só para conferir material, mas ela se envolve na produção, ela se envolve com compras, ela se envolve com a área tal, ela ajuda na limpeza, ela dá ideia de melhoria, ela vem fazer hora extra numa área de um setor que ela nem precisa, mas ela se voluntaria para isso. Então, olha que legal. Olha a disposição da pessoa no envolvimento com não a função com a qual ela foi contratada, mas com a organização. E isso pode ser que naquele primeiro dia que ele quis começar, a empresa não perceba, mas ao longo de dias, de semanas, vai existir esse reconhecimento. E aí, numa via de mão dupla, a empresa vem puxando esse funcionário para uma projeção de crescimento ali no plano de carreira. E quando a empresa não olha isso? Aí você tem que sair da empresa. Simples assim. Se você está num lugar onde você entrega muito valor, você dá o seu máximo, você faz mais do que você é pago para fazer e não está tendo esse reconhecimento, então, infelizmente, você não está sendo valorizado. Mas isso a gente tem que lembrar que não é considerando vitimismo e mimimi, né? É, claro. É, tipo, você realmente e assim, tá... antes de você tomar uma decisão como essa, bate um papo com o seu gestor ou com a pessoa que trabalha na sua equipe, faz um alinhamento de perspectiva, porque eu acho que assim, comunicação
no âmbito pessoal, familiar, fraternal, no relacionamento, no âmbito profissional. Gente, comunicação é a chave. Então as pessoas têm que falar sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, o abacaxi que tá no cantinho da mesa ali que ninguém quer falar. Então assim, pega o problema, abre ele, bota na mesa, ó, é isso, tô sentindo isso, tá certo, não tá, isso aqui me magoou, a gente pode mudar, eu queria crescer na empresa, eu gosto da empresa, tem algum plano de carreira para mim, eu posso crescer aqui ou não, e aí esse relacionamento ele vai trazendo comunicação e uma possível, né, mudança. Se a pessoa está insatisfeita ou sem um reconhecimento, talvez isso mude, talvez não. Se você pegar, chamar, conversar e não resolver, a decisão é clara, né? Não precisa explicar mais. Tá bom. Sobre o CPF a gente fecha. Vamos abrir CNPJ? Bora, podemos. Por onde e como faz o planejamento de um CNPJ? De um Planejamento CNPJ. anual. Legal. O nosso case é um case de indústria, tá? Então, nós temos uma indústria aí, fabricante, e a gente tem vários tipos de negócios no Brasil, né? Empresas que prestam serviço, empresas que trabalham com fast food, com alimentação, academias, comércio varejista e por aí vai. Eu vou dizer que hoje, nesse mês, a Ilumac deve estar com 25 anos, 25 para 26 anos. E a gente, vou dizer... Deve, você viu, né? Deve. Deve tá com 25, que eu sou meio ruim de não cálculo. tá? É, 25 agora, para fazer 26 agora, isso aí. A gente tá lá. Oiê! Estamos com o pezinho lá. Onde 25? Gabriel. 25 para 26 anos. E eu vou dizer que até os nossos 19 anos, foi quando a empresa conseguiu a certificação dela ISO 9001, a empresa mudou. Porque a gente tinha ali um cuidado com o planejamento, né, do negócio, das operações, mas não algo estratégico. E ali, quando a gente conseguiu a certificação, né, aí a gente teve que mudar um pouco as mecânicas de fazer esse planejamento. Eu fui um cara que fiquei como responsável por esse trabalho, então a partir do planejamento estratégico do negócio, eu quero o responsável por fazer. E aí você tem alguns requisitos, né, que você tem que cumprir nessa análise, e aí desde o ano que a gente começou a fazer, os resultados da empresa são absurdos, tá? No começo, a gente fazia porque tinha que fazer, porque era lá um item da norma, mas quando você começa a colocar pequenas práticas em pauta ali no dia a dia fazer, você começa a ver resultado. E o ponto mais legal, isso está também, né, vinculado com dieta, com treinamento, é que quando você vê resultado de algo que você pratica, você fica mais motivado ainda. E aí você faz aquilo melhor, com mais ênfase, e aí você tem mais resultado, e aí você volta e é um ciclo infinito. E aí quanto melhor você faz algo, mais retorno você tem, mais você se motiva, e aí você quer fazer mais, melhor, e esse giro ele vai crescendo, e aí nós entramos no vértice, né, de melhoria contínua, que é algo fundamental para os negócios hoje. Mas falando de planejamento estratégico, né, bem especificamente falando, a gente começou fazendo com planilhinha de Excel, e aí começou a tomar um tamanho ali, uma estrutura, né, muito grande, e aí a gente hoje tem alguns softwares específicos que a gente utiliza para isso, e tem alguns elementos, né, algumas etapas que você precisa seguir para ter o amarramento ali. Mas não é algo que você faz em um dia, pronto, acabou. É algo que você monta, estrutura, e você vai passar os próximos anos utilizando essa ferramenta, esse recurso. Quais são as vertentes, não sei se posso chamar assim, de um planejamento estratégico? Os requisitos. Não seria requisitos, mas assim... Talvez os elementos que você vai por exemplo, eu vou pensar um planejamento estratégico financeiro, um planejamento estratégico de marketing. Quais são, assim, as abas que eu tenho? A gente não falou agora um pouquinho antes da questão financeira? Sim. Diante de você definir uma meta financeira, você precisa fazer o quê? Você precisa analisar qual é a sua situação. Como é o meu cenário hoje? Como eu estou? Isso no âmbito de uma empresa é igualzinho. Então, assim, como está o meu negócio hoje? Tá, mas peraí, Gabi. Qual é o meu resultado? Antes de eu entrar, tipo, nessa parte do financeiro, o planejamento estratégico, ele fala só da área financeira? Não, é onde eu vou entrar agora. Ah, tá. Então, assim, você vai fazer uma análise que nós chamamos análise de contexto. Então, talvez, antes de você definir algo ou coisas a serem feitas na corporação, você vai fazer uma análise do seu contexto, certo? Então, vamos lá, contexto interno. Quem é a empresa? O que ela faz? O escopo, que é o que?
os produtos em foco, ou o segmento de atuação, o serviço que você presta mudou? É o mesmo? Ah, é o mesmo, beleza. O contexto da empresa interno, os diretores, os gestores, alguma coisa no contexto interno da empresa mudou? Não, não mudou, é o mesmo, beleza. O contexto externo de mercado, as políticas, sei lá, veio uma pandemia, alguma coisa assim, mudou? Não, não mudou, é o mesmo, legal. Difícil não mudar, porque todo ano tem alguma coisa nova, alguma lei nova, novos concorrentes, novas tecnologias, novas possibilidades, então sempre muda. E depois desses 3 elementos, que é o escopo, contexto interno, contexto externo, você entra para uma análise que a gente utiliza lá, que é a análise SWOT, que é as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então você cita ali 4 itens, né? Que aí você vai pegar cada um deles e vai falar assim, pô, quais são os pontos fortes da minha marca hoje? Do meu modelo de negócio? O que eu sou fera no mercado? Ah, eu sou fera nisso, beleza. Quais são meus pontos fracos frente aos meus concorrentes? Isso. Quais são as coisas que podem impactar no meu negócio e eu não ter receita ou não conseguir manter os produtos? Ah, esses. Quais são as oportunidades que eu queria ter de melhoria, de crescimento, de expansão, novos produtos? Vai lá e cita. Então, se você fizer essas 3 etapas, 4, né, perdão, contexto interno, externo, escopo e a SWOT, você já vai ter, cara, um conjunto de elementos de informação do seu estado atual, do seu negócio, para aí sim poder definir algo que você quer fazer, coisas que vão trazer retorno ou podem comprometer o seu negócio. Tá. Então, dentro do planejamento estratégico, eu analiso interno, analiso externo, vejo meu escopo e aí faço a análise SWOT. Esse é um modelo, tá? Você pode trabalhar ali, tem várias formas de você pode pegar outros recursos, tem outras variáveis que você pode trazer. Mas assim, simploriamente falando aqui, de uma forma bem didática, né? Eu acho que é uma forma fácil de você conseguir, para quem não faz, para quem não tem esse costume, ou nunca viu isso e quer começar a fazer, é uma forma básica de você começar a ter um planejamento estratégico básico ali. Depois de eu fazer minha análise SWOT, eu vou saber onde estão os meus pontos fracos, onde estão meus pontos fortes, onde está o ponto cego do mercado, vamos dizer assim. Isso. E aí? E aí você vai definir ações. Vamos fazer um plano de ação. Plano de ação, exatamente. Como que eu, Gabriel, gosto de trabalhar, tá? Eu pego os pontos fortes e deixo eles mais fortes ainda. A gente desenvolve mais eles ainda. Eu pego os pontos fracos e tento fazer com que eles deixem de ser fracos. Eu pego as ameaças... Porque assim, um ponto forte para ele ficar mais forte, treino, ok. E um ponto fraco para ficar... Um ponto forte. Vamos dar um exemplo bem prático aqui para o pessoal poder entender. Um ponto forte nosso... Suporte técnico. Pô, mas não pode ser melhor? Não pode ter mais um técnico? Não pode ter um prazo menor ainda? Pode. Tá. Então vamos deixar o ponto forte mais forte ainda. Entendeu? Uhum. Um ponto fraco. Prazo. Hoje em dia o pessoal bate muito em qualquer pesquisa de satisfação que você fizer, de qualquer negócio no mercado, preço, o pessoal sempre vai ponderar que podia ser melhor, e depois é prazo, execução. Vamos pegar aí o case, né, como exemplo de prazo. O meu prazo hoje, sei lá, ele é de 5 dias. Ele é um prazo longo na média do mercado aí. Então vamos trabalhar isso. Então se isso é uma fraqueza, porque a gente sabe que o prazo médio, como exemplo, tá, pessoal, sei lá, 2 dias, a gente vai trabalhar para ele ser 2 dias, ou 3, depois 2, ou pronta entrega, prazo 0, entende? E aí você vai depois para a esfera de ameaças. E o que você vai fazer com elas? Você pode excluir elas? Às vezes sim. Em muitos casos não. Aí você pode mitigar, que é reduzir o risco. Então você reduz o risco da ameaça, fazendo com que ela impacte menos caso ela venha a ocorrer. Tá? Então, inclusive, quando a gente fala de ameaças, dá para deixar até uma dica de leitura para a galera em 2024, que é o livro Arte da Guerra. Que ele vai trazer muito isso, né? Sun Tzu. Ele vai trazer uma visão muito estratégica de como fazer esse jogo de cintura com as ameaças do mercado. Sim, é legal. É uma ótima literatura. Tá, ponto forte eu deixo mais forte, ponto fraco eu tento reduzir o que dá, ameaça eu vou reduzir risco, e ponto cego, eu deixo um ponto cego.
O ponto cego seriam as ameaças. Não. Ponto cego seria, olha só. Eu não citei ponto cego. Isso é novidade pra mim aqui Eu, agora. eu vou citar pra você. Tem mais um elemento aí. Ponto cego é aquele ponto que você não... Até o ponto cego você não tá vendo. E aí, como que você descobre ele? Perguntando pras pessoas próximas Isso. que estão, tipo, que acompanham a sua marca ou que estão perto de você. E a partir do momento que elas vão mostrar esse ponto cego, como era um ponto cego, você vai olhar pra ele e vai conseguir, então, trazer ele como um ponto forte. Lá na empresa, a gente teve um ano que a gente fez uma dinâmica. Porque se eu faço o planejamento estratégico e eu faço a análise SWOT, é a minha perspectiva que está ali. Então, como você falou, o ponto cego que existe para mim pode não ser cego para você. Então, uma coisa que nós fizemos, mas não é algo comum hoje em dia, é fazer a análise SWOT com outras pessoas da empresa, do time. E aí você pega perspectivas diferentes de outras pessoas que às vezes, pô, para mim, sei lá, falando da empresa, pode ser uma fraqueza, sei lá, o vale de alimentação, mas para outra pessoa pode ser algo muito legal, entende? Então você abrir e ter outras perspectivas, outras opiniões disso é muito legal, que aí você enriquece o plano estratégico. Sim. E você abrir também e pegar perspectivas de outros gestores, outros líderes que estão com você ali no negócio, também vai trazer uma base, né, de conteúdo bem legal. Eu acredito que quando a gente leva isso para outras pessoas ver, igual você falou, é outro campo de visão. É outra ideia, é outro tipo de pensamento. E muitas vezes vem ideias inovadoras disso, né? Sim, que você não poderia nem imaginar ou cogitar. E o que eu costumo dizer que na empresa, talvez seja o trunfo, o super trunfo ali, que é o que você engaja pessoas. Uhum. Você como gestor, como diretor, você, em muitos casos, né, como nós falamos aqui no começo, né, você mesmo tem que saber o que você tem que fazer, definir as suas atividades. Isso é muito cruel. Às vezes, pessoas que estão com você na direção, no negócio, podem dar boas ideias. Você só precisa saber ouvir. E você abrir essa oportunidade deles compartilharem um pouquinho da perspectiva deles, fazendo essas pequenas perguntas, para eles se sentem muito valorizados e pertencentes ao negócio. E numa empresa, a empresa é feita de pessoas, que são pessoas trabalhando para pessoas. E você permitir com que elas se sintam parte disso, eu acho que é o diferencial de qualquer negócio. Que é um grupo de pessoas ali motivadas, sabendo que todo mundo trabalha em conjunto e tá fazendo a máquina crescer. E, cara, ninguém consegue segurar uma equipe de 120, 200 pessoas trabalhando motivadas, engajadas, com fome, com vontade. Entendeu? Tá bom. Acho que a gente contextualizou muito bem, trouxe toda uma teoria. E agora eu tenho 4 perguntas mais tipo papum. Como... Antes, vai. Só para poder finalizar. Então, você percebeu que a gente pegou 4 elementos, com ameaças, oportunidades, fraquezas e oportunidades, 4 elementos ali, e aí a gente definiu ações para todas elas. Tá. Quantas ações eu vou ter? Uma de cada? Não. Uma de todas? 100 ações. Não, você vai ter várias, mas você não vai colocar todas em prática. Exatamente. E aí, como é que você faz? Para você poder definir isso daí. Esse resultado. Aí você tem que definir quais delas viram mais o ponteiro. Quais delas mexem o ponteiro? Porque, pô, você vai ter ali, vamos supor, 100, 200 ações que você pode fazer. Cara, mas você vai fazer todas? Algumas demandam investimento, outras demandam mais tempo, algumas são rápidas, práticas e trazem retorno. Então, depois que você definir o plano de ação, todos aquele leque com dezenas, centenas de ações, você vai lá e define o nível de impacto, né, através de valor de investimento, prazo de execução e impacto a nível de retorno. Esses 3 pontos aí. E aí, com isso, você consegue definir quais delas você vai trabalhar primeiro, focar, que é o mais importante, e com esse leque, né, de quais são mais simples, quais têm menos custo, você vai planejar. Então, pô, tem ações aqui que eu consigo fazer em uma semana, tem ações que eu demando 6 meses, sei lá, um projeto de uma feira, cara, você tem que vir 1 ano planejando, provendo recurso. Então, assim, não é o que você faz de uma semana para outra. Então, primeira coisa, analisa, define as ações, avalia a questão de criticidade, impacto, retorno, e aí depois você vai para a segunda esfera, planejando isso com prazos. E um dos pontos mais importantes, provisionamento de recurso. Você tem que saber o quanto você vai investir, se você vai ter condição de investir esse valor e quem vai fazer parte disso.
Porque se você vai, sei lá, querer pôr algumas pessoas nesse projeto, você tem que avisar com antecedência, tem que fazer parte disso. Então, depois de você fazer a análise, define as ações, você vai lá e define o nível de criticidade e define prazo. Porque sem prazo, você vai demorar mais para poder fazer isso se você fizer. Então tem minha análise SWOT, meu plano de ação gigante, já falou 100, minha cabeça pensa assim, fez 100, pega um, acabou? Eu faria 100, A praticidade. Então fez análise SWOT, fez o plano de ação. No plano de ação, que vai ter uma lista gigante, você joga para a matriz esforço-resultado. Isso. Menos esforço, mais resultado, foca nisso, gira ponteiro, coloca prazo. Fechou. Aí, posso ir para minhas 4 perguntas? Claro. Papo 1. À disposição. Fechou. Como que eu defino meta de vendas? Porque todo ano vai ter meta de vendas. Sim. Meta de vendas com base na projeção da direção. Então, assim, quanto que o mercado tem... Tá, você tem que lembrar que a direção é o pessoa que tá ali empreendendo. Empreendedor, sim. Ou ele é engenheiro financeiro, Sim. diretor, líder. Quanto que o mercado tem potencial de crescimento? Como analisa isso? Pesquisa de mercado, alguns sites de research. Então, você tem que entender, pô, sei lá, no meu mercado eu tenho um valor ali que daria para... tipo assim, também falando de negócio já numa esfera um pouco maior, né? Mas talvez você pode não ir para essa esfera mais complexa, você pode só buscar, sei lá, no ano passado eu vendi aqui no meu negócio 100 mil reais. Esse ano eu quero, sei lá, 20% de crescimento, que é um baita de um resultado. Então você já coloca ali a meta para o ano e aí você vai dividindo isso daí sobre a cada 12 meses, sabendo que todo negócio tem a questão de ciclos, né? Períodos ali com um resultado um pouco mais forte, um pouco mais fraco, meses como carnaval, como final de ano, recesso, férias. Então você tem que ponderar, né, uma variação do resultado de vendas em função do ano, pegar a sua meta anual e dividir ela ao longo dos meses e todo mês vir ponderando. Pô, esse mês eu vendi menos do que era a meta mínima prevista na média para chegar na meta do ano. Então no mês seguinte preciso superar isso. Pô, esse mês eu superei, então mês que vem eu posso abaixar um pouquinho a régua. Ou não, subo mais a régua ainda, porque o pessoal está entregando o resultado. Mas esses 20% a pessoa tira da cabeça dela? Eu joguei um número. Mas existe algum número padrão? Depende muito do seu negócio. Cara, tem negócio que cresce, tipo assim, 200% de um ano para o outro. Sei lá, se você pegar, você tem um modelo, vamos pegar um exemplo aqui, um modelo de lanchonete, tá? Aí você trabalha ali, sei lá, 10 anos como lanchonete. E aí você vem crescendo 10, 15% ao ano. E aí você muda o negócio fazendo franchise. Aí você explode de um ano para o outro de forma disruptiva e aumenta em 300%. Entende? Então essa é uma mecânica fora da curva padrão. Mas se você, né, não vai ter nenhum efeito como esse, você vai ali numa crescente constante. E se você quiser buscar números mais precisos para saber até onde você pode chegar com o seu negócio, pesquisa de mercado. Tem empresas que trabalham só com isso, tá? Então, sei lá, eu quero fazer uma pesquisa de mercado do meu segmento beauty, de parte de estética. Vai lá, fecha com os caras, paga um valorzinho, eles vão passar um pente fino nas empresas que são referência no mercado e vão te trazer um overview. Mas isso aí demanda de investimento. Então, você tem que investir uma grana para ter os dados, para aí sim poder tomar uma ação. Isso acho que já responde a próxima pergunta, que era se existe uma porcentagem saudável que uma empresa tem que crescer anualmente. Eu não diria que o fator de crescimento ele é importante para a empresa ser saudável, não. Uma empresa ela pode não crescer volume de faturamento e mesmo assim ser saudável. Ela pode não crescer volume de vendas, mas crescer, porque assim, a métrica de vendas, né, o termômetro de faturamento é um indicador do ego. Então, eu vendi, eu faturei, sei lá, tantos milhões. Cara, beleza, mas quanto que sobrou de lucro no bolso? É isso que importa. Você pode vender milhões, mas você gasta todos os milhões que você recebe, não sobra nada. Então, assim, a gente vê a ótica do negócio como a ótica de eficiência, né, que é o EBITDA. Então, através do EBITDA, você consegue ter uma noção do seu negócio e saber qual que é o grau de eficiência e retorno que ele tem. E aí, a partir disso, você consegue tomar melhores decisões e saber se a empresa está saudável ou não. E aí, isso já super encaixa com a outra pergunta, que é se existe uma porcentagem ideal de lucro. Não existe. Vai depender muito do modelo de negócio. O Flávio Augusto, ele pontua muito isso, né? Antes de você começar um negócio,
Entendo E o essa é a modelo dor de de muitos negócio. empresários. Eles começam a fazer, sei lá, decide um plano ali, um sonho, sem analisar, sem fazer um modelo de negócio. E isso Rê, é algo que ninguém ensina na escola, ninguém ensina em faculdade, entende? Então assim, se você não está disposto a empreender de uma forma, né, no alto nível e buscar boas literaturas, bons mentores, boas referências no mercado, você vai acabar tomando uma decisão de um negócio que pode não ser tão rentável. Tá? Então, é importante você ter essa percepção. E a última pergunta: quando é a hora de uma empresa investir? Quando você já tem uma operação bem alinhada financeiramente. Então, Tá, mas vamos a pessoa que supor, tá começando, ela precisa investir no maquinário, beleza. Aí ela tá rodando aquilo e chegou a hora dela contratar o primeiro funcionário. tá, Talvez ela não esteja com o financeiro tão... tá. Como que pondera esse? Eu preciso arriscar, mas eu precisaria de segurança financeira. Então, assim, vamos fazer uma estrutura aqui. Então, você tem lá volume de vendas, tá? Faturamento bruto. Aí você vem, Esse negócio de volume de vendas, porcentagem de vendas, quanto que vende, no primeiro episódio de fevereiro, a Giovana vai estar conversando com a gente sobre isso junto com o Evandro. Então vai explicar sobre CRM, como analisar, quais são as métricas. Aí acredito que a galera vai conseguir entender, tá, porque talvez a gente, olha faturamento, olha a porcentagem de venda, Mas olha não- provisionalmente, mas a galera, tá, peraí, o que é isso? Então no primeiro episódio de fevereiro, a Giovana e o Evandro vão trazer muito essa estrutura do CRM pra vocês. Pode continuar, Legal. so sorry. Então, a gente pega ali a métrica, né, de faturamento bruto, que é o volume total de vendas, tira os impostos, que a gente tem que pagar, infelizmente. Aí você vai ter despesas variáveis da operação do negócio, despesas fixas da operação do negócio, despesas financeiras, e aí você vai ter ali um lucro, certo? É claro, tem questão de amortização, tem outras despesas também, mas você vai ter ali, simploriamente falando, o lucro da operação da empresa. Se você tiver um lucro, porque você está com as despesas controladas, a previsão de valor de venda está certinho, o fator tributário está correto, você vai ter lucro. Aí você começa a poder planejar o quanto disso você quer manter em caixa, que é algo surreal. Empresa tem que ter caixa, senão você está lascado. E aí, desse caixa, quanto que você está disposto a investir? Você tem que ter um target ali, um valor, né, previsto. E aí, com esse valor, você vai lá e investe. Você talvez investir sem ter esse caixa, sem ter esse lucro, é o que a gente chama de alavancagem. Você investe sem ter o capital seguro, e aí você toma a dívida para poder investir. Quer dizer que não possa ser feito? Não, você pode fazer isso, mas você tem que mensurar muito bem os riscos do investimento, se ele vai trazer o retorno que você precisa em comparação da dívida que você vai ter e os juros que isso aí vai gerar e esse compromisso futuro que vai vir como despesa fixa. Tá? Então, assim, você pode fazer, você pode investir sem lucro, você pode investir sem caixa, mas tem que ver os meios que você vai tomar e análise de risco. Aí é a parte do diretor financeiro, do CFO, do contador ali, você senta com a galera que entende um pouquinho dos números, avaliar as estratégias e falar assim, ó, vale a pena, entendeu? Você pega algumas empresas do segmento de automóveis, né, de alimentos, você pega o valor de dívida bruta deles, cara, é colossal, bilhões, mas eles têm uma operação ali que é sustentado porque tem um alto investimento em planta fabril, em importação, em questão de matéria-prima. Então, eles precisam se alavancar, tomar esse valor para investir, ter a operação funcionando e gerir a dívida. Tá bom? Sensacional. Dá pra gente ficar aqui Não, para horas sempre. falando, trazendo um... Quer dar uma última dica? Tipo, dica assim, lembra que é o primeiro episódio, se é a primeira sexta-feira, Tá. na última sexta-feira a galera tava enchendo a cara, porque era aquela semana entre Natal, Ano Novo, Hulk, legal, praia, começou a semana, voltou agora de férias, já tá tipo, meu Deus, primeiro sexta-feira do ano. Qual é a dica? Saia do modo automático, por favor. Haja de forma racional, consciente. Veja o que realmente é importante para você na sua vida e raciocine sobre o que importa. E uma vez que você raciocinou sobre o que é importante para você, quais vão ser os seus objetivos, defina isso. E tenha disciplina, constância e persistência no ano inteiro para atingir os seus objetivos e metas. Tá? Então, raciocinou, definiu, é importante? Cara, vai, é só fazer. Não foge do caminho, não muda o jogo, não muda de ideia, entendeu? Fecha aquele ano desse jeito.
Se fechou o ano, cara, foi legal, mas não gostei, no ano seguinte você muda. Mas não começa um mês e para, ai, tá quase lá, não vou conseguir. Não, tenta até o final, porque dá. Sempre dá, né? Sempre dá. Tem que fazer, dá. Se você botou uma meta financeira, pessoal, de saúde, profissional, você tem que atingir. Tá? É um compromisso seu com você mesmo. Se você não consegue fazer as coisas que você se propõe a fazer, cara, não tem lógica isso. É isso. Muito bom. Valeu. Obrigado, galera. Galera, não entregar o ano assim, ó, 2024, tem que chegar pra gente lá na Fire Show e falar, Gabriel, tripliquei meu faturamento com o seu A ideia é podcast. essa. É o que a gente quer ouvir, não A é? ideia é essa. Então, a galera que estiver escutando, gente, vocês colocam em prática, marca a gente, marca a Ilumac, marca o meu Instagram, Preview Word, e daí vocês batam a meta, tipo, em outubro já, pra ir na Fire Show contar pra gente. A gente vai ficar feliz, não vai? Giovana vai dar algum kit. Esse ano temos 2 feiras, né, Rê? Temos 2 feiras. A FEICOM em abril, né? A FEICOM em abril, uma feira da construção civil, e a Fire Show em A Fire outubro, Show. a feira bienal cada 2 anos. Vamos estar lá, num nível a mais, podem ter certeza. Esse ano a agenda da galera que quiser estar em prévio vai estar bem movimentada, né? Sim. Porque a gente vai ter Preview Weekend, vai ter a Batalha do Eliel, tem A batalha tem dos FEICOM. instaladores profissionais. Profissionais, Nível gente. profissional Não, vai ali, ser em São Paulo, o não high é? level vai, em Vai ser Bauru. Em Bauru. Em Bauru. Então a gente tem Preview Weekend, a Batalha, FEICOM, Preview Day, Preview Run, tem o Senabom de novo, tem Preview Weekend de novo, tem Fire Show, e vamos ter que colocar uns Fire Experience, né? Uns Preview poder visitar a Experience pra galera fábrica. visitar a fábrica, visitar o novo escritório. Pode ser, vamos fazer. Temos um escritório da Bora Ilumac receber em o São pessoal. Paulo. Inauguramos agora no final do ano, né? Então agora nós temos o Office, né? Escritório Office São Paulo, para poder receber vocês, ter um contato, uma proximidade e mostrar o que é a empresa, o valor que ela entrega, os produtos e dar o carinho e atenção que vocês merecem. É isso, gente. Vamos deixar, inclusive, a agenda, então, de 2024 aqui embaixo, já para vocês conseguirem fechar a agenda, se planejar. Vou deixar o contato da Ilumac pra galera conversar com vocês. Vou Por deixar favor. o Instagram do Gabriel pra vocês irem lá pedir dicas de metas, etc. Gabi, muito obrigada, foi sensacional. Prazer Espero é que a meu, galera bata as metas, consiga fazer um planejamento legal e venha contar pra gente. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, do nosso conhecimento, uma ótica diferente para você às vezes refletir, pô, será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu estou fazendo o que eu realmente preciso fazer para poder me realizar? Pô, galera, a vida é uma só. Faz hoje, é o presente, não é semana que vem. Igual, eu vou fazer dieta, às vezes eu vou voltar a fazer dieta num sábado. É hoje, não é segunda-feira. É no feriado. Então já bota como meta, começa a fazer, vamos pra cima.